Vamos ler todo o capítulo 2 de Jonas. Queremos nos atentar nele nessa noite. Diz assim, irmãos: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale através desta palavra, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a oração de Jonas. E o que nós podemos aprender na oração de Jonas sobre arrependimento? Talvez você não parou para pensar no caso de Jonas, porque nós apenas ouvimos desde criança que a baleia grande foi lá e engoliu Jonas. Nós ouvimos sempre a pregação de que Jonas deveria ir para Nínive pregar a palavra de Deus, e era verdade, mas ele se desviou e foi para Jope, e ele pegou um navio ali cheio de pescadores. Nós sabemos da história, que veio uma grande tempestade, Jonas estava lá no barco de boa, não estava nem aí, e aqueles marinheiros ficaram apavorados, porque eles eram acostumados com o mar, e de repente eles falaram: não, naquela região viu uma tempestade dessa, alguma coisa está errada aí. E a tempestade dava naquele barco, e o barco parecia que ia afundar. Aqueles marinheiros começaram a ficar: só pode ser, na crença dele, os deuses contra nós. E de repente eles começaram ali a jogar sorte, a orar para os deuses deles, e nada acontecia, até que um deles acha Jonas e fala: epa, por que você está aí deitado de boa no barco? A tempestade está quase nos afundando e você não está nem aí? E Jonas vai e diz: é por causa de mim, porque eu tinha que fazer algo para o meu Deus e não fiz, estou fugindo dele. É só, como diz o ditado, me joga dentro d'água que o problema está resolvido. Jogam Jonas dentro d'água e vem uma bonança. O problema no barco não eram os marinheiros que adoravam outros deuses, era Jonas que adorava ao Deus verdadeiro, mas não estava cumprindo o que ele havia mandado. Imagina no oceano, já vimos por filme, né? Os mergulhadores descem lá no fundo, está como? Escuro, porque chega um determinado momento que a luz do sol não vai alcançar mais lá embaixo. Então a profundeza do oceano, as profundezas do mar são escuras, escuridão. E por isso Jonas vai dizer que quando ele clamou ao Senhor aqui, as trevas cobriam ele, porque além dele estar lá dentro da barriga do peixe, estava uma escuridão profunda, né? Você já imaginou como que é dentro da barriga de uma baleia, dentro d'água? Como que baleia come, irmãos? Baleia é igual aos outros animais, ela mata e come? Não. Baleia abre aquele bocão de baleia e tudo que ela acha na frente ela vai
engolindo. É peixinho, é aqueles peixes pequenos, é molusco, é marisco, eu não sei mais o que, aquelas águas, aquelas plantas que tem no meio do oceano. Fato é que baleia, o que elas acham, manda para dentro, tudo vivo. E depois aquilo, como que vai acontecer? O animal vai morrer lá dentro e vai acontecer algo que acontece igual com a cobra. Lá no Mato Grosso tinha muita sucuri. Sucuri engole a presa e depois a presa morre e apodrece. Já ouviu aquele ditado, bafo de baleia, ou bafo de jiboia, ou bafo de cobra? Porque elas engolem. E não simplesmente come e de uma vez já é como a gente ou os animais comuns, jogado no organismo e no outro dia lança fora. Não, na baleia e mesmo nas cobras, ela vai deixar aquele animal, vai apodrecer no ventre dela, para depois... E o Jonas está lá agora, correndo risco também de apodrecer, molhado, porque barriga de baleia tem água. Você já viu quando ela sai e solta aquele negócio em cima dela, que eu não sei o nome? Vai água para todo lado. Barriga de baleia tem água, tem alga e tem peixe morto apodrecendo. E o Jonas está lá dentro agora. Outra coisa, fundo do mar é quente, dentro de barriga de baleia é quente, dentro da água é quente? Não. Dia e noite, Jonas, 3 dias, molhado, né? Molhado, sabe-se lá até as águas estavam na onde? Ele diz aqui, ó. Deixa eu ver o versículo aqui, ó. No pescoço dele. Eu perdi aqui, mas está aqui em algum lugar. As águas, no versículo 5 diz: as águas me cercaram até a alma. Quer dizer, já estava morrendo. O abismo rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas estava coberto de água dentro da barriga da baleia, só sobrando espaço para ele respirar. E o pouco que ele tinha para respirar estava cheio de água, tomando conta. Imagina a situação. 3 dias. A gente não pensa nisso. 3 dias. 3 terríveis e longos dias. Você já imaginou aquela pessoa que não gosta de escuro, tem fobia de escuro, medo de escuro? Já é terrível. Aperto, a pessoa já não gosta, porque lugares apertados já provoca fobia em muita pessoa. E o Jonas na escuridão, dentro d'água, enrugado. Imagino que Jonas saiu enrugado, que não saiu igual o seu dedinho sai da piscina. 3 dias lá dentro da água, todo enrugado, molhado, com frio. Olhava, só via escuro, aquele negócio grudento, grudando nele. Você já viu aqueles... Quem já viu o fruto do mar? Eles são grudentos, você já viu? Aqueles frutos do mar que ficam lá do fundo, eles é tudo aquele estranho grudento, e estava tudo grudando no Jonas. O fato, irmãos, é que a situação de Jonas estava feia e a gente nunca parou para pensar. E ele está orando aqui, ele fala, ó: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Você sabe de quem que é essa oração aí que Jonas fez? É de Davi. A gente vai encontrar ela no Salmo. Quando Davi peca, ele usa essas palavras. E Jonas é depois de Davi. E Jonas se lembra de algo interessante. O rei Davi diz: na angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas usa as mesmas palavras. Momento de angústia, Davi aprendeu, Jonas aprendeu e nós já devíamos ter aprendido. Não é momento de simplesmente de reclamar, é momento de clamar, porque Deus responde. Está na angústia, não ouve o que o outro está falando. Está na angústia, então eu preciso clamar, porque na angústia é só Deus para te socorrer. E aí, irmãos, ele vai e começa a dizer: porque as profundezas do coração dos mares, né, no versículo 3, e as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. A coisa para Jonas estava feio. E ele, no versículo 4, ele diz: então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? O Jonas lembrou: profeta, será que um dia eu vou voltar para o templo para pregar? Eu estou excluído. Ele
simplesmente falou, é só Deus mesmo por mim, vou morrer. Coube Deus me tirar dessa forma. E aí, ele vai e diz no versículo 6, desci até as profundezas dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Irmãos, Jonas não estava aguentando mais. Ele já estava para morrer, entregando os pontos. E muitos talvez já teriam morrido em 3 dias. E não há explicação. A única explicação é que o próprio Deus o manteve ali por 3 dias. E aí vem então o milagre na vida de Jonas. Versículo 7 ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ele dizia, ele já não tinha mais esperança, eu me lembrei do Senhor. Olha que interessante, irmãos, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, em outras palavras, quando eu já não tinha mais esperança, o que aconteceu? Eu me lembrei do Senhor. Não era para ter esquecido, né, Jonas? Mas será que a gente se esquece? A gente se esquece. Quando a coisa está feia para nós, irmãos, a gente lembra de reclamar, a gente lembra que a gente está triste, a situação nos cerca, a escuridão nos cerca, nós não conseguimos enxergar Deus no propósito, não conseguimos enxergar Deus na situação que estamos passando. Mas algo é certo, na angústia clamei ao Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Quando tiver a maior dificuldade na nossa vida, já éramos para ter lembrado, mas lembre, você tem um Deus. Nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, aquele mesmo que permitiu a tempestade, enquanto Jonas estava no barco e não cumpria o seu chamado. Esse mesmo Deus que permitiu Jonas ser lançado no oceano, ser lançado no mar. O mesmo Deus que permitiu a baleia engolir Jonas, porque baleia normalmente não engole pessoas. Baleia normalmente não engole pessoas. Elas passam perto e normalmente elas nem atacam. É muito difícil acontecer, mas também não vai se esfregar nela, por aí, viu no mar, não tem jeito, mas é caso raríssimo. Lembrou do Senhor. Quando tudo está terrível. Ah, mas por que essa situação? Ainda que você não saiba o porquê, lembra de Deus? Lembra que Deus pode socorrer? Lembra que o mesmo Deus que permitiu é o que pode te tirar da situação? E aí o Jonas vem e diz: a minha alma já estava desfalecida, já não tinha mais esperança. Eu me lembrei do Senhor. Sabe o que significa esse eu me lembrei do Senhor? É só, eu vou ler o texto só para você ver se você consegue. Pastor, não tem tradução. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido a ler a Bíblia que nem se eu estivesse, mesmo está no português, mas eu estou lendo a Bíblia e eu falo: Senhor, parece que isso aqui está em outra língua, hein? Traduz para mim, Senhor. Eu leio a Bíblia perguntando assim para Deus, porque sempre tem um mistério na Bíblia que a gente não entende, tá? Eu me lembrei do Senhor. Lê o que está abaixo. E subiu a ti a minha oração. Jonas estava orando, não estava acontecendo nada. E quando Jonas se lembrou, se ele estava orando, é porque ele não tinha esquecido que Deus existia. Ele se lembrou, irmão, significa que ele se arrependeu. Eu me lembrei do Senhor, eu me arrependi do que eu deveria ter feito para ele, não fiz. Olha como é interessante. E quando nós, por isso eu falei, a oração de Jonas nos ensina sobre o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, irmãos, diante de Deus, nós não fazemos ideia do mover de Deus ao nosso favor. Porque só existe uma coisa na Bíblia que Deus se arrepende. Deus viu o que fizeram, falando aqui já de Nínive, como se converteram do seu mau caminho.
aqui a minha Bíblia diz assim: Deus mudou de ideia quanto ao mal que ia fazer. As versões originais diz: e Deus se arrependeu do castigo que iria enviar. Ah, então Deus se arrepende de castigar quando a gente se arrepende. Só que tem uma coisa. Ah, pastor, então é fácil. Aprontei, pintei, bordei, vou me arrepender verdadeiramente, aí não vai vir castigo, então vou criar um ciclo. A palavra de Deus nunca volta atrás. Em um momento, aquela palavra permanece. Por isso a Bíblia ensina aquela questão que muitas pessoas entendem errado: maldição hereditária. E o crente tem dois porém. Tem aqueles que acreditam: aceitei Jesus, nenhuma praga vai vir sobre mim. Amém, corretíssimo. Só que, o que é maldição hereditária? O que é o Senhor que visita as gerações? O que é o Deus que castiga dos pais nos filhos? Não é nem um pouquinho bom a gente simplesmente pensar que Deus se arrepende de castigar quando a gente se arrepende. É bom para nós, mas a palavra não volta vazia. Qualquer descendente nosso que cometer os erros que nós cometemos, por causa de nós, a maldição vem sobre eles, se eles não se converterem. Por isso que fala até 7 gerações. Mas também Deus, até 1000 gerações, dá Deus, ele poupa do castigo. E aí, Nínive foi poupada do castigo, porque se você ler o texto, Nínive se arrependeu. Nínive se arrependeu e não foi castigado. Uma cidade quase do tamanho de Rio Claro. Não foi castigado o povo daquele rei, porque você vai ver que tempos depois, Nínive, anos à frente, a história diz que Nínive vai ser destruída. Só que aquele povo se converteu, aquele povo se arrependeu. Então, irmãos, o que eu aprendo? Que quando nós... a gente está muito acostumado. Quem planta, colhe. Certo que a colheita é verdadeira. Só que a Bíblia até diz: um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. A Bíblia também diz que um planta e outro colhe. Isso serve para o mal também. Por isso a gente tem que tomar o máximo cuidado de levarmos uma vida justa, a não ser que nós não temos amor pela nossa geração. Quando nós não conhecemos a Deus e praticamos o mal na ignorância, é diferente. A Bíblia diz que Deus diz assim: eu não me lembrarei dos teus dias da ignorância. Essa questão também hereditária é sempre para o povo de Deus, é para quem já conhece a Deus, é para quem já serve a Deus. É diferente, a gente tem que ter essa ciência também. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, e quando a gente se converte, ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então você não precisa: pastor, antes de eu conhecer Jesus, eu era o cão chupando manga, como diz o ditado. Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Eu joguei no mar do esquecimento. Agora, nós aceitamos Jesus, nós temos, irmãos, que nos esforçar para levar uma vida íntegra. Porque a geração que nós vivemos é extremamente contaminada pelo mundo. A geração que nós vivemos aceita tudo muito fácil. O Brasil é um país que aceita as coisas com as facilidades assim, ó. Principalmente se pratica algo nos Estados Unidos, observa isso, você vai ver que logo, logo o Brasil está copiando. A gente já está vendo isso no Halloween. Pregava há 1, 2 anos atrás, eu falei: irmão, não é profecia não, é o curso da humanidade. Você vai ver Halloween dentro de igreja de crente daqui uns tempos, e a gente já está vendo. E muitas outras coisas passam a ser normal, que não era para ser normal. E nós simplesmente achamos que Deus está aceitando tudo, mas não é assim que funciona, irmãos, porque nós somos de Deus, nós somos diferentes. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, não tem aquela história: todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe um caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, fora de mim não há outro.
E aí, irmãos, Jonas se arrependeu. E quando Jonas se arrependeu, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. E nós falamos disso constantemente. Para que Deus ouça a nossa oração, é necessário o arrependimento, irmãos. Às vezes a gente faz as coisas, a gente fala as coisas, a gente magoa os outros, sei lá, seja os nossos filhos, seja os nossos pais, não sei. Mas a gente não pede perdão. Ou a gente vai lá e pede perdão para Deus, né? A gente vai lá e ofende o outro, mas pedir perdão para Deus está certo. O pecado é primeiro para Deus, mas você ofendeu o outro, não ofendeu? Mas você fez o mal ao outro. Você deu a rasteira no outro para subir na vida. E o perdão? Jonas se arrependeu e a Bíblia diz que a oração dele subiu. Arrepender é você assumir que você errou. Não, o erro foi meu. Arrependimento é assumirmos que erramos diante de Deus e diante da pessoa que a gente ofende. Jonas se arrependeu, irmãos. E aí ele diz assim, que no versículo 8, os que adoram os ídolos vãos abandonam aquele que é misericordioso. Quem comete idolatria está idolatrando, adorando um ídolo que não vai poder nem fazer nada por ele e nem mudar a situação dele. Mas Jonas está falando, mas Deus não. Deus é misericordioso. Nós falhamos, nós erramos, estamos na barriga da baleia, 3 dias, a nossa vida está acabando, mas houve arrependimento verdadeiro, há um Deus misericordioso. E ele diz assim, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Deixa eu contar outra coisinha aqui de arrependimento, se dá tempo. Com a voz do arrependimento, eu te oferecerei sacrifício. A nossa geração está cheia de crente ou descrente, de pessoas desviadas na fé. Nunca houve uma geração como a nossa para as pessoas sair da igreja e dizer assim, por que você saiu da igreja, irmão? Pastor chato, meu. Um irmão lá me olha meio torto. Por que você saiu da igreja, irmão? Olha, não dá, viu? Ali naquela igreja, a nossa geração sai da igreja por causa disso. Na época de Jesus, Paulo dizia, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nem a tribulação, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura vai me separar do amor de Deus. Paulo dizia, para mim o morrer é Cristo, o viver é ganho. Na época de Jesus, ou depois de Jesus, os cristãos eram perseguidos na arena e mortos. Nós não entendemos esse mistério. É mais entendível quando uma pessoa, não estou dizendo que seja certo que a gente haja assim, mas a gente encontra uma pessoa que está desviada no caminho, e ela se desviou porque enfraqueceu na fé. E ela diz, não, a tristeza tomou conta do meu coração, eu não consegui, houve ali uma depressão, a pessoa caiu na fraqueza e não conseguiu mais servir. Mas quando nós deixamos por causa de outro ou de qualquer pessoa, nós estamos colocando a pessoa acima de Deus. Porque nós não pensamos que o agradecimento é para Deus. E aí eu vou dizer o que eu ia falar para vocês. Eu tenho uma pregação sobre isso, acho, no meu canal no YouTube. Eu falo sobre o arrependimento do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Abandonou a casa do pai, pediu a parte da herança dele, né? Dá-me a parte da herança que me cabe. Pai, eu quero meu dinheiro, estou indo viver do meu jeito. Foi para terras distantes, veio mal na vida dele. Não vou entrar na história porque o tempo é curto, mas nós sabemos. E quando ele estava lá alimentando os porcos, desejando comer com os porcos, a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele, ele estava morrendo de fome. O que ele fez? Qual foi a oração do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pai, pelo menos como um dos teus empregados. Olha a oração dele. Ele reconheceu que errou. Ele falou, vou lá para o meu pai falar que eu errei. E tem outra coisa, quando eu chegar lá, pai, trata eu como um dos teus empregados.
Aquele louvor que o Senhor me deu, que eu canto aqui, o meu Abba Pai. Trata-me pelo menos como um dos teus servos. Pai, não estou pedindo para ser filho e ter de novo a herança de filho, ter o direito do filho. Pai, só um empregado, porque os teus empregados comem bem, para mim já está bom. Agora, entra no contexto dos arrependidos de hoje. Está lá fora, está longe de Deus, mas o orgulho está lá no coração. Ô irmão, por que você não volta? Não volto não, o pastor nunca veio me visitar. Volto não. Aquela irmã que me humilhou nunca veio me falar comigo. Volto não. Quando eu voltar para a igreja vai ter um monte de gente torcendo a cara para mim. Volto não. Se eu voltar, será que eu já vou poder entrar no louvor semana que vem? A geração de hoje está pensando o que vai acontecer se eles voltar. Eles não estão se arrependendo para voltar. E tem muitos que ainda jogam a culpa é de quem está lá dentro, é culpa dos cristãos. Não reconheça que arrependimento é pessoal, irmãos. Pode até alguém ter agido conosco, mas é diante de Deus a questão. Você entende por que a geração até a volta de Jesus não consegue voltar? Porque eles olham e falam, eu vou voltar, aquele irmão está lá pior do que eu. Você nunca viu ninguém falar essas coisas, né? Eu vou voltar, aquela irmã que canta lá no louvor, é que o pastor não sabe. Eu vou voltar para aquela igreja, aqueles irmãos lá, tudo torto. Podemos ter e temos, estamos dentro da igreja, temos erros, a igreja não é perfeita, a igreja serve um Deus perfeito. O filho pródigo diz, levantar-me-ei, vou ter com meu pai, vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu, quer dizer, primeiramente contra Deus, e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o que eu fiz, eu não mereço. Isso é arrependimento. Mas trata-me pelo menos como um dos teus empregados, ser um empregado para mim está bom. Só que o pai não agiu assim com ele, porque Deus é amoroso. O pai mandou matar o melhor novilho. O pai preparou as melhores vestes. O pai colocou o anel no dedo dele e o anel simbolizava, não deixou de ser meu filho, perdeu tudo que eu dei, mas está aqui o anel de volta. Anel é o que selava. Com anel hoje a gente assina um cheque, né? Que chama os tesoureiros. Era o anel. O anel que o pai dava, se quisesse dinheiro de novo, era só bater o anel. Vocês nunca assistiram aqueles filmes, né? Que a pessoa vai lá com o anel e sela? O pai deu tudo para ele de volta. Porque Deus, quando nós se arrependemos, não trata como nós tratamos os outros. Nós tratamos assim, vou contar para vocês. Vou encenar um pouco. Fulano está voltando, hein? Deixa ele comigo. Vamos ver se vai passar a prova uns dias. É assim que a gente trata, né? Ele está aí no banco para aprender. Não é assim? Sentar, hein? Vamos ver se está preparado. Vamos ver quanto dia vai aguentar. Assim é o ser humano, irmãos. Estou falando como pastor. Assim é o ser humano. A pessoa voltou. Será que se arrependeu? Senta aí. O dever da pessoa seria esse. Vir para a igreja sim, sentar. E esperar o pastor chamar. Mas o pastor também não deveria, né? É que a pessoa, como diz o ditado, hoje em dia suspeita de tudo, ninguém é Deus, né? Mas Deus não coloca dias para perdoar. Deus perdoa na hora, e Jesus diz para Pedro, não somente 7 vezes, Pedro, ao dia, 70 vezes 7. Perdoe quantas vezes for necessário, Pedro. Desde que te peça perdão, perdoe. Por que perdoar? Vou te ensinar mais uma coisa. Porque se você não perdoa, não adianta pedir perdão para Deus, não. Como assim, pastor? Você perdoa as pessoas? Eu não. Dependendo do jeito que pisou no meu calo, eu perdoo. Se o calo foi grande, perdoo. Não. Então você nunca aprendeu a oração do Pai Nosso. Como que a oração do Pai Nosso ensina? Pai, perdoa. Eu dou risada, irmãos, porque nós somos desse jeitinho. Pai, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado os meus devedores. Aí Jesus diz assim, porque tão pouco, se vocês não perdoar aqueles que te ofendem, tão pouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. A gente pede perdão para Deus, um monte de coisa, a gente fala, será, Senhor, o que não está acontecendo? Primeiro, às vezes há arrependimento em nós, mas nós não liberamos perdão. Olha como é profundo, irmãos. Às vezes há arrependimento em nós, mas nós não liberamos perdão. Nós pedimos perdão.
E nós falamos, Deus, abri mão, mas será que perdoamos mesmo? Eu acho algo tão interessante que o Jonas, Deus perdoa ele, acontece tudo, ele vai para a cidade de Nínive, prega, o rei dá o decreto para todo mundo se arrepender, Deus poupa de castigar Nínive. O que acontece com Jonas lá no capítulo 4? Fica aborrecido, o profeta está aborrecido. Esqueceu que Deus tirou ele de 3 dias da barriga da baleia. Está lá o Jonas com raiva. A raiva de Jonas está no capítulo 4. Em outras palavras, usar minha. Falei que se o Senhor se ele se arrependesse, Deus é misericordioso. Eu sei que ele é misericordioso, só para mim que ele tem que ser, né? Lembra do Jonas? Eu sei que ele é misericordioso, mas só para nós que ele tem que ser? Olha o que Jonas diz, irmãos, como é interessante. Versículo 2, ó. Jonas orou e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? 4:2. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu fugi, porque eu sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anuncia quando a pessoa se arrepende. O Jonas sabe que Deus é bom, ele vê a bondade de Deus com Nínive, e Deus poupa Nínive, o Jonas está pensando nele. Será que vão pensar que eu sou enganador? Ele quer pregar, como alguns pastores, se Deus não fazer, eu estou lascado, porque... Sabe aquele ditado que eu prego no dia de Santa Ceia? Um dia eu aprendi, porque uma pessoa falou assim: ó, fulano lá que vai na sua igreja, olha, você não viu, mas a pessoa fumou hoje, eu passei e vi ele fumando, e depois no mesmo culto à noite eu estava lá bebendo a ceia. Eu falei: você conhece ele na hora da ceia, o coração dele? Se arrependeu ou não? Por isso o pastor não tem poder, nem no dia da ceia, para chegar para uma pessoa: você bebe, você não bebe, eu vi você aprontar de manhã, hein? Às vezes é de sua casa, mas na hora que dobrou o joelho na igreja, Deus não precisa de 1 hora, de 2, Deus precisa de coração arrependido. Então nem o pastor tem esse poder. Por isso Paulo ensina da seguinte forma: examine-se o homem a si mesmo. Ele não manda nem eu examinar meu filho, nem a minha esposa, porque é só Deus que conhece o coração. E se a pessoa se arrependeu verdadeiramente ali naquele momento, e você não conhece o coração dela, e você dizer: olha lá, pronto, de manhã está tomando a ceia, bonitão, bonitona. Aí você é que está bebendo a ceia, pecando. A gente não entende nada, irmãos, muitas vezes de arrependimento. E aí, o Jonas está bravo no capítulo 4, porque Deus perdoou. E veja só, olha o que Deus disse para Jonas, capítulo 4, versículo 4. Você acha, Jonas, razoável a sua raiva? Não sei como está na sua versão. Você acha que é razoável a sua raiva, a sua ira? Então Jonas saiu da cidade e se assentou-se num lugar ao leste da mesma cidade, e ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que acontecia. Então o Senhor desceu e fez crescer uma planta, algumas versões dizem aboboreira, para que fizesse sombra para Jonas e na sua cabeça, a fim de livrar do desconforto. Alguns estudiosos dizem, que Jonas era calvo e o sol estava queimando a cabeça dele, e por isso fez ali uma ferida. Mas enfim, o fato é que a planta que Deus fez nascer de um dia para o outro estava fazendo sombra para o Jonas. E aí no versículo 9 Deus perguntou: ô Jonas, você acha razoável a sua raiva por causa dessa planta? Por quê? Porque antes você vai ver o que acontece. Deus fez a plantinha morrer, que estava trazendo sombra para ele, no versículo anterior. E o Jonas ficou bravo, por causa da planta, que estava fazendo sombra na cabeça dele, de novo pensando nele. Como nós somos, né? Nós pensamos primeiro no outro, né? Verdade? Melhor a gente não responder. E Deus disse para Jonas, no versículo 7: mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver.
Deus já tinha tirado ele da barriga da baleia, mas ele já quer morrer. Na escuridão se arrependeu, agora está no sol quente, é melhor matar eu logo. Está ferindo na minha cabeça. Olha o coração do ser humano. Tinha se arrependido, Deus tirou. Aí Deus vai e fala para Jonas, versículo 9. Você acha razoável, Jonas, a sua raiva por causa de uma plantinha? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E aí veja só, o Senhor diz no versículo 10: você tem compaixão da planta que não custou nada para você, trabalho nenhum. Você não a fez crescer, e numa noite ela nasceu e na outra seguinte desapareceu. E você, versículo 11, não acha que eu deveria ter mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aí eu fecho a palavra, irmãos. E é interessante, não vou abrir de novo, mas o livro de Jonas termina com a pergunta de Deus para ele. Não tem mais nada aí. Termina Deus perguntando para Jonas. Jonas aborrecido, lá no sol quente, num lugar, a culpa era de Deus da onde Jonas estava? Você não prestou atenção. O Jonas foi para cima do monte para ver se Deus ia destruir Nínive e ficou lá. Deus mandou ele ficar lá? Não. Ele ficou lá. E ele estava numa situação ruim de novo, porque ele estava esperando Deus agir contra aquela cidade. Jonas podia ter pregado, feito o serviço dele e ido embora, mas ficou lá. E quando ele viu Deus perdoar, ainda achou ruim. Eu sabia que Deus é misericordioso, esse povo é incrédulo e ele perdoa. Deus é misericordioso, mas tinha que ser só com ele. Ele fica lá. E aí vem aquele sol na cabeça dele, a plantinha nasce, Deus faz a plantinha morrer e ensina ele: Jonas, você está aí preocupado por causa da planta que te fazia sombra. E nasceu num dia, morreu no outro. Foi rápido. Esse povo, mais de 120 mil pessoas, não me conhece. Por isso Deus está dizendo, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Deus está dizendo, eles não me conhecem. Você me conhece, mas eles não. Aqui tem muitos animais. Deus fala até dos animais que habitavam naquela cidade. É justo que eu deixe morrer todo esse povo e todos esses animais que estão aqui sofrendo por causa de um povo que não me conhece direito? E Deus termina o livro perguntando isso para o Jonas. E eu queria saber o que ele respondeu. Mas enfim, fato é que lá no Novo Testamento a gente tem uma confirmação, né, do arrependimento de Jonas. Ainda que curto, por Jesus fazer a comparação. Se Jesus ressuscitou, né, o Jonas saiu do peixe, mas enfim. Deus, irmãos, nos ensina que se nós conhecemos Ele, você acha que Ele não está preocupado com o perdido lá fora? Com aquela pessoa que te persegue, que é um calo, né, no seu sapato? Aquela pessoa que te irrita? Ele está preocupado. Na verdade, eles são às vezes irritantes para nós, nos perseguem, mas Deus está falando, então tem que pregar para eles. Tem que mostrar eu na sua vida para eles. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É difícil, né? Mas temos que viver dessa forma. E não pensarmos, irmãos, só em nós. Porque independente do jeito que uma pessoa estiver, se ela se arrepender, Deus faz a obra na vida dela. Amém? Da mesma forma que fez na nossa. E Ele ama essas pessoas da mesma forma que nos ama. Amém? E o amor de Deus é tão grande que quando ele estava sendo morto, as palavras dele foram essas: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É difícil, irmãos, né, chegar para a igreja e falar: o que você precisa se arrepender? É fácil para o pastor chegar e dizer o que você precisa pedir, porque os cultos sempre terminam assim: peça agora para Deus o que você quer. Não é assim? É. Só que de repente o Senhor está falando no nosso coração: o que você precisa se arrepender e talvez você já está esquecido. O que você precisa colocar diante de Deus e talvez você se esqueça. Talvez seja difícil, mas é necessário. É necessário, porque Deus ouve a voz do coração arrependido.
Feche os seus olhos. Vamos terminar orando. Em nome de Jesus.